E aí galera, tudo certo? Meu nome é Jorge, eu sou professor de Física da Consultoria Educacional Conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a associação de resistores em paralelo. Bora lá! Para nossa associação de resistores em paralelo, a gente vai iniciar conversando sobre a resistência equivalente. Seguinte galera, como que a gente pode calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores em paralelo? Como exemplo, eu peguei uma situação onde temos três resistores em paralelo. O resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3. Para esse exemplo, com três resistores, a gente pode calcular dessa maneira aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, beleza? Jorge, se fossem apenas dois resistores em paralelo, teria uma outra forma de calcular? Sim, se você tiver apenas dois resistores em paralelo, você pode fazer isso aqui, ó. A resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Um produto e uma soma. Mas isso só é válido se você considerar dois resistores em paralelo, beleza? Jorge, se ao invés de três, como está aí no exemplo, fossem quatro resistores, o que eu posso fazer? Tranquilo, brother. Pensa desse jeito aqui, ó. Você vai somar mais um sobre R4. Se fossem 5, mais 1 sobre R5. E nessa fórmula a gente pode considerar infinitos resistores, beleza? Para essa equação a gente pode considerar infinitos resistores. Porém, na nossa situação de exemplo, nós vamos considerar apenas três resistores, beleza? Seguinte, galera, como que fica a corrente total para um circuito paralelo? Olha só, a corrente total é igual à soma das correntes de cada resistor. Então, se eu pegar a corrente que passa em cada resistor e somar, eu vou ter o valor da corrente total. Olha só como vai ficar. A corrente total é igual à corrente I1, que é a corrente no resistor 1, mais a corrente do resistor 2, mais a corrente do resistor 3. Pelo nosso desenho, a gente consegue perceber o seguinte, pessoal. A corrente total chega nesse ponto aqui, ó, ela se divide. Uma parte da corrente vai para o resistor 1, outra parte da corrente vai para o resistor 2 e outra parte da corrente vai para o resistor 3. Essas correntes se juntam novamente nesse ponto aqui e nós temos o valor da corrente total. Então, a corrente total é a soma das correntes que passam em cada resistor numa associação em paralelo. Lembre disso. Como vai se comportar a tensão elétrica? Olha só, numa associação em paralelo, a tensão elétrica ela vai ser igual para todos os resistores. Ou seja, a tensão 1 sobre o resistor 1 é igual a tensão 2 sobre o resistor 2, que é igual a tensão 3 sobre o resistor 3. E essas tensões, pessoal, elas ainda são exatamente iguais ao valor da tensão que nós temos numa fonte. Isso é válido, óbvio, para uma associação em paralelo, beleza? Outros aspectos importantes são esses aqui, olha só. Nós temos que a potência total da associação é igual à soma das potências de cada resistor. Então, se eu quero calcular a potência total, basta eu somar a potência que eu tenho no resistor 1 com a potência que eu tenho no resistor 2 com a potência do resistor 3, beleza? Fica ligado nisso aqui também, ó. O resistor com maior resistência elétrica vai ter a menor corrente elétrica. E o resistor com a maior resistência elétrica vai ter a menor potência elétrica, beleza? Então essas são as características importantes para uma associação de resistores em paralelo. Agora vamos ver tudo isso na prática resolvendo um exemplo? Bora lá! Então, galera, aqui no nosso exemplo,
nós temos 3 resistores associados em paralelo. Resistor R1, que tem uma resistência de 12 ohm. Resistor R2, que tem uma resistência de 20 ohm. E resistor R3, que tem uma resistência de 30 ohm. Todos esses resistores estão ligados numa fonte de 120 volts, beleza? E pede para a gente estar calculando aqui as letrinhas A, B, C, D e E, que dizem o seguinte, ó, a letra A está pedindo a resistência equivalente do circuito, a letra B está pedindo a corrente total do circuito, a letra C está pedindo a corrente que circula em cada resistor, a letra D está pedindo a tensão em cada resistor e a letra E está pedindo a potência dissipada em cada resistor, beleza? Então a gente vai calcular tudo isso de forma bem tranquila para a gente perceber tudo aquilo que a gente conversou na teoria, beleza? Então vamos iniciar, obviamente, pela letra A, que pede a resistência equivalente desse circuito. Bem, como é uma associação em paralelo, a resistência equivalente vai ser calculada dessa maneira aqui, ó. 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Basta a gente substituir os valores aqui, né, pessoal? Então vai ficar 1 sobre REQ igual 1 sobre R1. Quanto que valia o R1? Valia 12 ohm. Mais 1 sobre R2. Quanto que valia R2? 20 ohm. Mais 1 sobre R3, que valia 30 ohm. Bem, pessoal, nesse momento, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, o mínimo múltiplo comum é entre 12, 20 e 30. Pô, Jorge, eu não lembro como é que tira o MMC. Tranquilo, brother. A gente vai calcular isso aqui bem de boas, bem tranquilinho. O MMC dos números 12, 20 e 30 é calculado, né? Primeiro passo, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos. A gente vai estar dividindo esses números pelo menor número primo possível, que é o número 2. Então, 12 divide para 2 vai ficar 6, 20 divide para 2 vai ficar 10, 30 divide para 2 vai ficar 15. Como ainda tem número par, dá para continuar dividindo por 2. 6 divide para 2 fica 3, 10 divide para 2 fica 5, 15 não divide por 2, a gente copia ele. Bem, não tem mais número par, a gente precisa dividir por um outro número primo, que nesse caso vai ser o número 3. 3 divide para 3 fica 1, 5 não divide por 3, a gente copia, 15 divide por 3 fica 5. E agora a gente vai dividir finalmente por 5, né? Copia o 1, 5 divide para 5 dá 1, 5 divide para 5 dá 1. E a gente finaliza, né? Quando fica tudo 1 aqui, está finalizado. Agora basta a gente multiplicar os nossos valores. Então a gente tem que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então basta a gente montar uma nova fração onde o denominador vai ser 60. Olha só como vai ficar. 1 sobre REQ é igual. Esse 60, pessoal, a gente vai dividir por 12. 60 divide por 12 dá 5. 5 vezes 1, 5. Mais 60 dividido para 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido para 30, 2. 2 vezes 1, 2. E teremos o seguinte, ó, 1 sobre REQ é igual a 5 mais 3 mais 2, que é 10, sobre 60. Essa resistência equivalente vai ser igual a 60 sobre 10. Essa resistência equivalente vai ser igual a 6 ohm. Então, essa é a resistência equivalente entre os 3 resistores da associação em paralelo, beleza? Tá feito, a letra A tá ganha. Vamos para a letra B. A letra B pede o seguinte, a corrente total do circuito. Como que a gente pode calcular a corrente total? A corrente total, pessoal, ela vai ser igual à divisão da tensão total pela resistência equivalente. Olha só como que vai ficar. A tensão total do circuito é 120, está aqui, ó, 120 volts. A resistência equivalente nós calculamos, ela vale 6 ohm. Isso aqui vai ficar, então, 20 ampere.
essa é a corrente total do circuito. Olha só, é a corrente que sai aqui da fonte e que retorna novamente à nossa fonte de tensão, beleza? Tranquilinho? Vamos para a próxima, vamos para a letra C. Letra C pede a corrente em cada resistor. Olha só, essa tensão total, pessoal, ela sai da fonte e ela vai se distribuir. No resistor 3 vou ter a corrente 3, no resistor 2 eu vou ter corrente 2 e no resistor 1 eu vou ter corrente 1. Depois elas se juntam novamente e se transformam na corrente total. A gente precisa então calcular quanto que é cada corrente em cada resistor. Bem, como é uma associação em paralelo, nós sabemos que a tensão elétrica é igual para todos os resistores. Aí fica fácil, basta montar desse jeitinho aqui. Eu gosto de fazer bem organizado, olha só. A corrente 1 vai ser a tensão dividido pela resistência 1. A corrente 2 vai ser a tensão dividido pela resistência 2. E a corrente 3 vai ser a tensão dividido pela resistência 3. Bem, você organizou tudo, basta agora substituir os valores. A tensão é 120 volts, a resistência 1 é 12. A gente vai ter uma corrente aqui que é de 10 amperes. A tensão é 120 volts, a resistência 2 é 20, nós vamos ter uma corrente de 6 amperes. E aqui vai ficar 120 sobre 30, e nós vamos ter uma corrente de 4 amperes. Percebam o seguinte, pessoal, se a gente somar 10 amperes mais 6 amperes mais 4 amperes, a gente vai ter 20 amperes, que é exatamente o valor da corrente total que a gente calculou, certo? Por quê? Porque a soma das correntes em cada resistor numa associação em paralelo é igual à corrente total desse circuito, beleza? Então, fechou. A soma da corrente 1 com a 2 com a 3 vai dar a corrente total, beleza? Vamos agora para a letra D, que pede a tensão em cada resistor. Pessoal, a tensão de cada resistor, se a gente for olhar a tensão no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3, nós vamos perceber que a tensão do resistor 1 é igual à tensão do resistor 2, que é igual à tensão do resistor 3. Por quê? Porque é uma associação de resistores em paralelo. Então, a tensão 1 é igual à tensão 2, que é igual à tensão 3, que é igual a 120 volts. Então, essa tensão é igual para todos os resistores, beleza? Tranquilo? E a letra E pede a potência dissipada em cada resistor. Bem, para calcular a potência dissipada, eu vou organizar também tudo, cada um do seu jeitinho. Então, a potência dissipada no resistor 1, pessoal, vai ser a resistência 1 vezes a corrente 1 ao quadrado. A potência 2, resistência 2 vezes corrente I2 ao quadrado. E a potência 3 é a resistência 3 vezes a corrente I3 ao quadrado, beleza? Agora é só substituir os valores, beleza? Vai ficar o seguinte: resistência 1 é 12, corrente 1 é 10, 10 ao quadrado, beleza? As correntes a gente já havia calculado anteriormente, ok? Então vai ficar 12 vezes 100 igual a 1.200 watts. A potência 2 vai ser a resistência 2, que é 20, vezes a corrente 2, que era 6 ao quadrado. Então, vai ficar 20 vezes 36. Isso aqui vai dar exatamente 720 watts. E a potência 3 vai ser a resistência 3, que é 30, vezes a corrente 3, que é 4, elevado ao quadrado, certo? Então, vai ficar 30 vezes 16, que vai dar 480 watts. Jorge, se eu quiser calcular a potência total do circuito, tem como? Tem como. Olha só, a gente tem que a potência total do circuito pode ser calculada pela tensão total vezes a corrente total. Essa potência total vai ser a tensão total, que vale 120 volts, multiplicado pela corrente total, que é 20. Olha só quanto que vai dar essa potência total. Vai dar 2.400 watts. Se a gente somar, pessoal, a potência 1, que é 1.200 watts, com a potência 2, que é 720 watts, com a potência 3, que é 480 watts, a gente vai ter exatamente 2.400 watts. Com
como já era esperado da nossa teoria que foi conversada anteriormente, beleza? Bem, o que nós tínhamos para associação de resistores em paralelo era isso. Bons estudos para vocês, um abraço e até mais!